Estamos no ar aqui pelo canal do Gustavo Conde, também pela TV 247. Estou aqui com Wilson Ramos Filho, jurista Wilson Ramos Filho. Vou entrevistá-lo, a gente vai conversar sobre questões de ordem internacional, do mundo jurídico, das questões aqui no país que afligem um pouco a nossa percepção da democracia, dos direitos humanos. Eu quero saudar o Wilson Ramos Filho, agradecer imensamente por me dar essa entrevista diretamente de Madrid, onde ele está, e depois eu faço as apresentações aqui formais. Querido Wilson Ramos Filho, o Xixo, um grande abraço para você, tudo bem? Tudo bem, companheiro? Tudo bem. De fato, fiz uma viagem bastante grande, produtiva, vários contatos aqui, e já estou voltando para o Brasil. Já está de volta para o Brasil, trazendo novidades? Na próxima semana estarei aí. Ótimo. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro para falar do Wilson Ramos Filho. O Xixo, pessoal, ele vou dizer aqui rapidamente quem é o Wilson Ramos Filho para vocês, né? Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito também pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em Paris, né? Ele é professor colaborador da Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto da Federal do Paraná, professor catedrático, grande, hein? Grandes suas atribuições aqui, Direito do Trabalho do mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas Faculdades Integradas do Brasil, professor convidado da Universidade Pablo de Olavide e professor titular da Faculdade Integradas do Vale Iguaçu. O Xixo tem um trabalho voltado para o direito, para a questão dos sindicatos trabalhadores há 30 anos. Queria que você falasse um pouco disso, da sua história para a gente, Xixo. Fala para a gente aí como é que é esse trabalho seu ligado aos sindicatos, aos trabalhadores. Eu fui advogado da Central Única dos Trabalhadores e de Sindicatos de Trabalhadores em Curitiba por mais de 30 anos. Até que, há pouco mais de 5 anos, resolvi parar de advogado, sou ex-advogado, e me dedicar somente à universidade e a escrever os nossos livros, organizar coletâneas. E, nesse período, nos últimos 3 anos, o instituto que eu presido, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, publicou 10 volumes com temas relacionados ao golpe de Estado iniciado em 2016 e sobre a perseguição judicial ao PT, à esquerda e ao Lula. No total, já foram 10 livros. O mais recente foi o que nós organizamos quando for nas vésperas da impugnação da candidatura de Lula, que na época estava em primeiro lugar nas pesquisas. E agora estamos preparando um outro especificamente sobre a utilização da chamada guerra híbrida, ou lawfare, a guerra jurídica, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, e já com algumas iniciativas muito semelhantes em outros países, seja na África, seja na própria Europa. Impressionante o que você está falando, essa questão aí do lawfare e da guerra híbrida, e de uma articulação internacional com relação a esse protocolo novo, que é um desafio novo aí para o mundo do direito. Você acabou de escrever um artigo para o jornal GGN sobre o México e que você resvala também nessa questão. Queria que você me dissesse um pouco essa situação aí no México também, esse processo do lawfare, ele está se replicando em vários lugares do mundo, já é um protocolo assim, meio que institucionalizado, Xixo? Como é que você poderia dizer isso para a gente? Na verdade, nós estamos vivendo uma época de mudanças muito rápidas de paradigmas. Então, se no ponto de vista das campanhas eleitorais, a novidade foi a utilização dos Big Data, a captura de informações por intermédio das redes sociais para segmentar as mensagens políticas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na campanha do Trump, aconteceu na campanha do Brexit,
Já aconteceu em outras campanhas, antes já na Costa Rica, e no Brasil, enfim, nós vivemos isso, sendo disparados milhões de e-mails, muito segmentados, para que as pessoas dizendo para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Então, pelas redes sociais se percebia, se traçava o perfil daquele destinatário, e aí sabia que o cara era evangélico, que o cara torcia para determinado time de futebol, que o cara tinha tais e tais características, e disparava uma mensagem em apoio à candidatura vencedora nas eleições, dizendo aquilo que ele deveria usar, daquilo que ele queria ouvir. E para cada pessoa, para cada grupo de pessoa, uma mensagem específica. Isso é uma novidade nas campanhas eleitorais. Uma novidade do campo jurídico é a utilização do aparato repressivo do Estado na perseguição política. E isso aconteceu em vários países também. Começou em Honduras, depois do Paraguai. Hoje nós estamos vendo o que acontece na Argentina, com a Cristina Kirchner, o que acontece no Equador, uma perseguição por parte do aparato do judiciário, seletivamente, contra os inimigos. E no Brasil nós vivenciamos isso. Quer dizer, desde o golpe, houve uma suspensão das garantias democráticas, vivemos um estado de exceção, e uma sequência de decisões, como diria o ex-senador Romero Jucá, com o Supremo com tudo, e, fez com que o resultado que nós temos hoje é a tragédia que estamos vivendo no Brasil, com um governo absolutamente desmoralizado internacionalmente. Aqui na Europa, algum tempo atrás, quando a gente vinha visitar, o taxista perguntava alguma coisa do Brasil, falava do Lula, ou falava da Dilma, ou falava do crescimento econômico de lá, etc., dizia que queria visitar o Brasil. Hoje, quem vier à Europa passa vergonha. Em cada momento tem que ficar justificando as sandices de meninos azul, menina rosa, terra plana, escola sem partido, e o brilhante discurso de 6 minutos em Davos ontem, e aquela cena terrível das 4 cadeiras com os nomes dos ministros, sequer foram à entrevista coletiva que eles mesmos haviam convocado. É uma vergonheira generalizada. E essa consequência que estamos vivendo hoje é mera consequência do que se iniciou em 2016 e da utilização da lawfare e do aparato repressivo, basicamente do judiciário brasileiro, na obtenção de fins políticos. Xixo, você está dizendo aí, quer dizer, eu ia trazer a questão desse vexame internacional, que acho que é o momento mais vergonhoso do Brasil na história. A percepção aqui, você está em Madrid, eu quero saber de você, você já está antecipando que as pessoas estão, realmente, o Brasil entrou num patamar folclórico nesse momento, né, internacionalmente, na percepção desse governo super estranho do Bolsonaro, alguém que se nega da entrevista, alguém que abre mão num fórum internacional, quer dizer, um vexame muito grande. Como é que você... Quer dizer, você disse aí dessa percepção inicial, quer dizer, o brasileiro está sendo tratado agora internacionalmente, está sendo lido como uma figura vítima desse processo? Como é que é a percepção? Na verdade, em toda a Europa há um certo deboche, para colocar de uma forma muito simples. É um deboche, quer dizer, que as pessoas não conseguem acreditar como é que uma pessoa tão desqualificada pode chegar à presidência da República. Então, isso é motivo de deboche. Por outro lado, é um motivo de preocupação, porque, seja na França, ainda não está muito claro a que levará o movimento dos coletes amarelos, e aqui na Espanha, mais recentemente, pela primeira vez, um partido parecido com o ideário do Bolsonaro e do seu guru astrólogo dessa articulação que conduziu à presidência da República, ganhou as eleições. Ganhou, não. Obteve, pela primeira vez, lugares no parlamento andaluz, 12 cadeiras.
E essas 12 cadeiras permitiram que, pela primeira vez na história, desde a redemocratização aqui na Espanha, uma coalizão de centro-direita, que vai do centro-direita à extrema-direita, assumisse o governo na Catalunha. Isso acendeu, aqui na Espanha, os alertas. Quer dizer, o que aconteceu na Andaluzia pode acontecer na Espanha como um todo. Ou seja, um crescimento desse ideário de extrema-direita e com características muito similares. Desconsideração de qualquer intelectualidade, elogio da ignorância, pauta conservadora ou ultraconservadora. Enfim, tudo isso vai preocupando os espanhóis, no sentido de que, se algo não for feito, se não houver uma resistência cidadã imobilizada contra esse pensamento obscurantista, na Espanha poderemos experimentar aqui na Espanha algo semelhante com o que estamos vivenciando no Brasil. Gente, eu estou conversando aqui com o Wilson Ramos Filho, o Xixo. Ele está em Madrid, é um jurista e ele está acompanhando, também é um articulista, tem vários artigos publicados. E eu queria comentar, Xixo, de um artigo que você publicou hoje a respeito do México, desse início do governo Obrador, e de uma questão que você coloca ali, já do povo mexicano, quer dizer, da articulação do Obrador para produzir um governo de centro-direita indo para o centro, né, para poder se articular e se equilibrar nessa zona geopolítica que é tão conturbada, e restituir, digamos assim, começar um processo de distribuição de renda. Você coloca ali no artigo que ele reduziu o próprio salário, né, para algo parecido com 20 mil reais aqui, que seria no Brasil, mas tem uma questão ali também diante da magistratura mexicana. Como é que você está vendo esse movimento no México? A situação do México enfim, por um lado, é esperançosa, na medida em que desde 1917, quando houve a chamada Revolução Mexicana, a primeira Constituição que assegurou direitos sociais em todo o mundo, a Constituição do México foi a primeira onde direitos como direito à educação, jornada de trabalho, direito do trabalho, etc., estavam inscritos na Constituição. Logo em seguida, em 1919, veio a Constituição Alemã, chamada Constituição de Weimar. Mas a primeira foi o México. Depois, o México passou por um longo período com o único partido ganhando as eleições, o Partido Revolucionário Institucionalista, o PRI, e, enfim, mais recentemente, oscilando entre PRI e partidos de centro-direita. Agora, ganha um ex-prefeito do México, ex-governador do México, López Obrador, que é um sujeito de moderado, de centro-esquerda, e que com uma política de reconstrução da institucionalidade mexicana. E está tomando várias medidas que são, do ponto de vista humanitário, muito corretas, como, por exemplo, receber aqueles milhares de jovens hondurenhos, salvadorenhos, guatemaltecos que estão se dirigindo à fronteira norte do México, em direção aos Estados Unidos. Ao chegarem na fronteira mexicana, receberam já os papéis, isso é uma questão importante, e uma acolhida simpática. Esses jovens que fogem das consequências do neoliberalismo nos seus países de origem, que aumenta os níveis de pobreza, e se dirigem à fronteira norte. Tem várias outras iniciativas que são interessantes. E agora ele, depois dessa decisão de reduzir seu próprio salário, conseguiu do seu parlamento, ele tem maioria no parlamento, que o salário do presidente fosse o teto do funcionalismo público. Isso, ao fixar o salário dele em pouco mais de 100 mil pesos, que valeria 20 mil reais, desagradou
algum tempo atrás no Brasil, se chamava dos marajás, ou seja, dos altos salários do serviço público. E essa questão do alto salário é sempre um conceito relativo. O que é um alto salário depende do que significa do resto dos salários que existem no país. No México, o presidente eleito considerou que 20 mil reais seria uma remuneração digna e estabeleceu isso como teto. O Poder Judiciário reagiu, porque foi prejudicado com isso, e agora, em várias cidades, inclusive na Cidade do México, existem grupos protestando ao mesmo tempo, inclusive nos mesmos lugares. Algumas pessoas alegando, os juízes e os altos funcionários públicos alegando que seria uma intromissão do parlamento e do executivo na dinâmica interna do Poder Judiciário fixar tetos para a remuneração e, de outro lado, setores populares, sindicatos, movimentos sociais dizendo não, é isso mesmo, tem que diminuir o salário dessas pessoas porque não reconhecem no Poder Judiciário e na alta cúpula da burocracia estatal aliados. Então, e a situação agora está tensa, no sentido que as mobilizações estão ali, os protestos, ou contra o López Obrador, que está querendo reduzir os salários dos magistrados. Para você fazer uma ideia, no México tem milhares de magistrados que ganham quase 40 mil reais, que é o equivalente mais ou menos ao salário do teto da magistratura no Brasil. Que não é respeitado no Brasil, né? Sendo que esse salário é muito superior aos salários que ganham juízes na Europa ou que ganham juízes nos Estados Unidos. Então, lá, as pessoas... Houve uma tentativa governamental de limitar isso e está uma queda de braço. Vamos ver o que vai acontecer. Xixo, você falou que Desculpa, pode falar. Não, dessa queda de braço vai dar um pouco o tom do novo governo. Né? Se ele ganhar essa queda de braço, o governo vai numa direção. Se ele perder essa queda de braço, o judiciário vai ficar, enraivecido contra o López Obrador. E aí a utilização do lawfare é bastante preocupante. É líquido e certo, né? Porque eles vão tentar produzir uma resposta, né? Você lembra que a irritação e a perseguição ao Lula, ao PT, à Dilma, começou quando o Eduardo Cunha fez uma pauta-bomba aprovando um reajuste de 70 e tantos % para a magistratura, e a Dilma vetou esse reajuste naquela época. Dali começou a utilização mais intensa da lawfare contra os partidos de esquerda. Quer dizer, aí o PT não podia mais. Quer dizer, quando os interesses corporativos desse segmento da população que tem poder foram contrariados, aí a lawfare, que já existia, quer dizer, o Moro já vinha dando mostras da sua arbitrariedade desde antes, mas a partir daí o faz com legitimidade interna e se transformando numa espécie de ídolo da magistratura brasileira. Pois é, foi declarada guerra nesse momento, né, entre o judiciário e o governo Dilma naquele momento, o governo democrático legitimamente eleito, soberano, e aí a perseguição foi muito forte. Quer dizer, o lawfare brasileiro, eu tenho até pensado, viu, Xixo, o seguinte, eu acho que o caso mais emblemático agora no mundo de lawfare é em território brasileiro. E acho que não dá para falar mais em lawfare sem falar, por exemplo, da perseguição ao Lula. Virou referência, acho que o parâmetro máximo desse dispositivo, desse fenômeno que tinha sido rastreado por magistrados americanos nos anos 80, né, na África do Sul, se não me engano. Sim. Você tem essa percepção também? Se fala em lawfare no mundo, já se começa a falar em Lula e Brasil? Na verdade, a guerra híbrida, a utilização de métodos jurídicos, isso vem de algum tempo. No primeiro momento, a utilização, por exemplo, de órgãos internacionais para conseguir constranger países a
atuar de uma forma ou de outra. Ou seja, ao invés Isso foi o grau zero, né? Ao invés de invadir um país, um exemplo clássico disso. Antes de que o Bush filho fizesse a invasão do Iraque, 2 anos antes, pela utilização de instrumentos jurídicos, começou-se a impedir que as peças de reposição dos aviões iraquianos pudessem entrar no país. E aí, quando houve a invasão, mais da metade dos aviões de defesa, de guerra do Iraque já não podiam sair do solo por falta de peças. Ou seja, você utiliza de instrumentos jurídicos para debilitar o inimigo, e sempre de forma seletiva. Então, a utilização da lei, do aparato jurídico para fins políticos sempre foi utilizado. Agora, isso já entra na questão da guerra híbrida? Esse tipo de dispositivo? Vários componentes da guerra. Um dos componentes dessa guerra híbrida é a utilização da lawfare, a utilização da lei para objetivos políticos. No Brasil, isso foi feito, quer dizer, uma questão seletiva contra movimentos e partidos de esquerda e uma leniência, uma tolerância com qualquer ilegalidade do ponto de vista dos que não eram considerados inimigos de quem manejava essas ferramentas. Então, agora, enfim, mais recentemente, eu estou fora do Brasil, mas estou acompanhando o noticiário e fico imaginando o que aconteceu com aqueles promotores tão ciosos da legalidade, da moralidade, etc., que agora se calam diante dos escândalos que estão aparecendo. Os imensos escândalos do Flávio Bolsonaro, enfim, da família Bolsonaro. Entre outros. Há uma seletividade óbvia. Por que não está sendo utilizada a lei e a perseguição em relação a eles? Porque eles não são inimigos desse judiciário. O judiciário não os tem como aliados, os tem como aliados. O judiciário se identifica com a camarilha que está no poder. Aproveitando esse gancho que você está colocando aí, Xixo, tem a imagem das cadeiras vazias em Davos, ela não expõe apenas o presidente exótico que nós acabamos colocando no poder através de muitas fraudes também eleitorais e todo esse processo também envolvendo guerra híbrida e lawfare também. O Moro é o exemplo máximo disso porque ele ganhou um cargo no governo, né? Mas o que chama atenção é que as plaquinhas com os nomes do Moro, do Ernesto Araújo, do Paulo Guedes e do Bolsonaro ficaram lá vazias. Quer dizer, não foi só o Bolsonaro que se calou. Esses 3 outros ministros, né, do governo Bolsonaro também fugiram dessa... Isso também tem um impacto aí na leitura dessa degradação institucional internacional promovida pela guerra híbrida, por esses dispositivos que vão sendo associados com tecnologia. E depois eu quero perguntar para você também sobre essa questão do uso da tecnologia, quer dizer, do WhatsApp, né? Você já citou um impacto aí na Catalunha. O que você teria a dizer, então, dessa imagem que circulou o mundo todo das cadeiras vazias, articulando aí com essa fala da guerra híbrida? Bom, eu fico, de certa forma, constrangido de dar essa resposta para o maior especialista nisso, que é o Gustavo Conde, que é um linguista, que entende melhor essa questão das imagens e da utilização da semiótica para poder fazer isso. Você poderia falar muito mais do que eu sobre isso. Mas, de fato, quer dizer, há a divulgação dessa imagem, ela não é fortuita. Quer dizer, há jornalistas que honram a sua profissão e que fizeram imagem e divulgaram essa imagem para o mundo, porque imagine se fosse aqui no Brasil. Certamente, aqueles que detêm o monopólio da comunicação poupariam suas excelências dessa imagem. Não, desculpa, só fazer uma intervenção, só fazer um parêntese, Xixo, porque assim, na campanha eleitoral, o Bolsonaro não foi no debate. Ele não apareceu.
Pois é, podiam colocar o púlpito dele com a plaquinha, né? À medida que não quer, que não pode ir no debate, mas pode fazer flexão de braço na frente da milicada, poderia colocar, fazer o debate com um só, né? Quer dizer, transformar o debate numa entrevista coletiva. Mas, enfim, aí precisaríamos ter democracia nos meios de comunicação, estamos longe disso no Brasil. Então, aquela imagem era significativa. Na verdade, como você mesmo tem observado nos teus posts, nos teus comentários, essa mimetização, a memetização da política, ou seja, a utilização de memes, de uma forma de simplificar, diminuir a complexidade para a transmissão de conteúdos, é cada vez mais frequente. Quer dizer, durante a campanha, as invenções da mamadeira inexistente, o kit gay, fotos manipuladas, etc., kit gay, o livro que ensinava a ser homossexual, essas coisas assim que seria distribuído nas escolas, enfim, você utilizar de imagens para que, por intermédio delas, fazer a transmissão de conteúdo. E aí teve uma guerra de narrativas que passou, com uma frequência cada vez maior, a considerar, inclusive no campo da esquerda, de que qualquer texto com mais de 3 parágrafos era um texto inútil porque as pessoas não leriam. Qualquer texto que contivesse uma argumentação sofisticada. Acho que um probleminha na conexão. Enquanto ele retoma, tudo Voltou, bem aí? né? Voltou. Né? Acho que só deu uma instabilidade aqui. Então, você estava complementando aí o seu raciocínio. Por favor, pode continuar, Xixo. O que eu estava comentando sobre a utilização dessas imagens e também uma certa crítica aos textos mais longos, com a expressão, não, lá vem o Gustavo Conte com aquele textão dele, que ninguém vai ler, etc. Né? Essa coisa do textão, como se escrever muito fosse defeito, né? Ou que um texto escrito de uma forma que não fosse compreendido por uma criança de 12 anos. Então, o que se buscava nisso? Se buscou vender a ideia de que, na contemporaneidade, qualquer complexidade, qualquer... Tá falhando um pouco. Está instável, né? Mas pode continuar, é assim mesmo. Qualquer raciocínio mais complexo deveria ser repudiado. Então, nós estaríamos seria um elogio da simplificação. Ora, o império da mesmice, da mediocridade. Da simplificação. Eu estou preparando um texto chamado A Revanche dos Medíocres. Ou seja, o texto teria esse nome, e até que eu mostrei o esboço desse texto para um amigo intelectual, Normando Rodrigues, que ele me disse o seguinte: Xixi, você está errado. O governo Temer foi a revanche dos medíocres. Imaginemos uma sala de aula. O governo Temer foi o governo daquela turma do fundão, aquela turma que fazia bagunça, que não estudava, etc. O governo atual não são mais os medíocres, é daquela turma que foi expulsa da escola. Então nessa imagem, eu recuei no meu texto da revanche dos medíocres. Mas, em síntese, há um elogio da simplificação do raciocínio e uma vulgarização também, né? E da crítica a qualquer formulação um pouco mais sofisticada. Eu tenho percebido. A simplicidade fosse virtude. Ou seja, o discurso do presidente do Brasil, que teria 45 minutos, prorrogáveis por mais 15, para poder mostrar ao mundo
dos negócios. É disso que se tratava. Davos é o encontro dos capitalistas em nível mundial, para mostrar por que investir no Brasil. O sujeito usa 6 minutos com generalidades, sem dizer absolutamente nada, e absolutamente contraditório, quer dizer, pagando mico internacional. E defendendo coisas que nem ele mesmo acredita. Ideológica, mas será contra a esquerda, né, em todo mundo. Se é contra a esquerda, obviamente está sendo ideológico. Não importa o que... Poderia ser. Ele quer ser contra a esquerda, perfeito. Democraticamente se aceita que alguém de esquerda seja contra a direita e alguém da direita seja contra a esquerda. Agora, não dá para dizer que não é ideológico. O problema aí é um problema. Sabe, Xixo, eu tenho uma percepção que eu tenho feito uma leitura a respeito do bolsonarismo, e ontem foi uma curva, né? Essa exposição internacional é uma coisa que também eu quero perguntar para você, quer dizer, o europeu, ele se deparou, porque o Bolsonaro era uma figura que ainda não tinha feito uma viagem internacional ainda. Então ele fez essa viagem, foi para o fórum, que é o fórum econômico, né? Que não é qualquer coisa, e acho que sim, foi um erro estratégico monumental do próprio bolsonarismo, porque expôs para o mundo realmente a fragilidade moral, a fragilidade cognitiva desse grupo e, sobretudo, desse, né, do próprio Bolsonaro. E a percepção que eu tenho, depois você me fala da percepção europeia, quer dizer, depois, acho que é um divisor de águas essa viagem dele, ele inclusive foi para ficar 4 dias, coisa que nenhum chefe de Estado faz. O que ele vai fazer em 4 dias em Davos? Quer dizer, se ele vai também, quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Vai comer fondue. Hã? Vai comer fondue no bandejão. Eu pensei assim, será que ele vai no museu? Mas vai no museu, ele vai querer fechar o museu, porque ele não gosta de cultura. O que ele vai fazer? Vai ver uma ópera? Vai ver alguma coisa? Vai esquiar? Davos é uma cidadezinha minúscula, não tem nada para fazer lá. Tem nada para fazer. Parece que nem os moradores de Davos ficam 4 dias em Davos, né, Chico? Então, o que é mais impressionante, como linguista, e aí eu falo para você, é que o bolsonarismo ele implica num fenômeno inédito. Tem a questão, acho que, da ultradireita, do ultraconservadorismo, que você colocou bem aí, mas acho que ele vai um passo além, que é a aniquilação completa do sentido. É uma coisa impressionante. Eles aniquilaram, e isso é um desafio muito grande para o próprio segmento progressista brasileiro responder. Está com dificuldade de responder a esse protocolo, porque é um protocolo que vai na estrutura da linguagem. É uma coisa assustadora. Bom, mas aí, passando para você, quer dizer, quero que você comente isso, e que comente essa exposição internacional do Bolsonaro sem precedente agora. Na verdade, enfim, é muito mais preocupante do que isso, porque, por enquanto, ele está parecendo como algo bizarro, bizonho, uma figura folclórica. Agora, ele representa muito mais do que isso, né? Ele é a síntese de vários fatores. É a síntese dos desejos da pequena burguesia que ocupa o aparelho do Estado, por exemplo, no judiciário. Ele representa o que há de mais odioso na classe média, que nunca admitiu as políticas públicas para pobres. Ele sintetiza os setores mais obtusos e menos cultos e mais retrógrados das Forças Armadas. Ele representa a elite do atraso, esse empresariado medíocre que nós temos no Brasil. Ele representa a cultura do cristianismo Opa, pera, voltou. Ele representa a cultura da utilização da religião, da religiosidade do povo naquilo que ele tem de mais perverso, de mais anti-humano. Então, o Bolsonaro não é um cacareco, não é simplesmente alguém que nos envergonha. Ele representa uma parcela importante da população brasileira. Obviamente, o Brasil não tem 54 milhões de fascistas. Obviamente. Nem todos os eleitores do Bolsonaro são fascistas. Agora, se 1 em cada 10
eleitores do Bolsonaro forem fascistas, 1 em cada 10. Vamos ser parcimoniosos nesse caso. Se 1 em cada 10 tiver valores fascistas, nós estamos falando de alguma coisa acima de 5 milhões de fascistas. Sabe que eu estava fazendo um cálculo, Gustavo? Nem na Itália de Mussolini, nem na Alemanha de Hitler, houve 5 milhões de fascistas, no caso da Itália, ou 5 milhões de nazistas na Alemanha. Não havia 5 milhões de nazistas na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Não havia 5 milhões de fascistas na Itália nos anos 20 e nos anos 30. Em nenhum lugar do mundo... É sem precedente. Essa constatação, você como linguista, eu proponho que sabe, a gente escreve um artigo junto sobre isso, sobre como ficamos estupefatos quando chegamos à conclusão de que o que nós estamos vivendo no Brasil é algo muito mais sério do que meramente um governo que nos envergonha. Há também uma parcela da população que nos envergonha. E isso, sim, é que é mais preocupante. Xixo, a gente foi por esse assunto aí do bolsonarismo e tal, muito interessante que você coloca, essa questão da própria Itália, da Alemanha, essas questões começaram a aparecer muito mais fortemente nos ensaios, nas pensatas de jornalistas do mundo inteiro com relação ao Brasil. O Brasil chama atenção negativamente agora com uma coisa tão... deixa o mundo estupefato, porque o Brasil não tinha essa tradição de ser uma sociedade assim tão polarizada, conservadora nesse sentido. Sim, polarizada. Polarizada também, né? Eu queria chamar um pouco puxar a nossa conversa para falar também de um trabalho que você desenvolve. Você é diretor do Instituto Declatra. Acho o nome muito bonito, é isso mesmo? Eu falei certinho? Defesa da Classe Trabalhadora. Defesa da Classe Trabalhadora, Declatra. E aí, eu estava observando ali o site, né, a proposta do Instituto, e diante de um Brasil que está fulminando todos os direitos dos trabalhadores desde o golpe, de uma maneira assim, muito violenta, como é que você lida com isso? Quer dizer, você tem uma história dedicada à defesa dos sindicatos, desses vetores que são aqueles que garantem concretamente o direito de todos nós, o direito dos cidadãos, dos assalariados e também dos não assalariados, no sentido daqueles empreendedores, microempreendedores e tudo mais. É um desafio muito grande agora para vocês se reposicionarem diante disso. O que você tem a dizer? Enfim, parece curioso que boa parte da classe trabalhadora passe a se convencer de que aquele conjunto de ideias que são transmitidos pelos seus empregadores atendem aos seus interesses. Quer dizer, sem a compreensão de que, estando a sociedade brasileira dividida em classes sociais, os interesses entre quem compra força de trabalho e quem vende a força de trabalho nunca poderão ser harmônicos. São interesses contraditórios. Quem compra força de trabalho quer pagar o menor valor possível por essa mercadoria. Quem vende a força de trabalho, por não ter mais nada para vender a não ser seus próprios braços, a própria possibilidade de produzir, quer que um valor maior para essa mercadoria. Então, os interesses entre quem compra força de trabalho e quem vende força de trabalho são profundamente e irreconciliavelmente antagônicos. Então, mais recentemente, o diário, o que alguns chamam de neoliberal, outros chamam de ultraliberal, enfim, ou pós-liberal, esse conjunto de ideias acabou prevalecendo. Seja pelos discursos, por exemplo, do PSDB, do Alckmin durante a campanha, do discurso do Amoedo, e antes disso em cada uma das campanhas eleitorais. E o Bolsonaro surfou nessa onda e chamou o Paulo Guedes, um neoliberal daqueles de carteirinha, para ser o super-ministro. Então, hoje o que nós estamos vendo é uma destruição
de direitos conquistados ao longo do último século, e, por exemplo, do direito do trabalho. Estamos vendo destruição de direitos que qualquer sociedade minimamente civilizada teria, como, por exemplo, direito à moradia, direito às identidades, seja quaisquer que forem as dimensões dessa identidade, a diversidade, a diferença, ou seja, todo esse conjunto de valores, que seriam valores democráticos, estão sendo destruídos com a classe trabalhadora, com a maioria da população, como espectadores. Obviamente, isso não vai dar certo. Só a ampliação dos níveis de pobreza, o aumento da iniquidade, não vai fazer com que vai piorar a condição de vida das pessoas, que terão duas reações: ou se refugiarão no esotérico, nas igrejas, assim, se está acontecendo isso comigo por desígnios divinos, que é por isso que é importante para o projeto da extrema-direita o fortalecimento das igrejas, e todas elas, não só a evangélica, porque há uma certa crítica, às vezes, assim, não, o problema é o pentecostalismo, o problema é a igreja não é tudo, né? Não, todas. A igreja católica também está de braço dado com o bolsonarismo, institucionalmente. Tem aqui e ali, assim como nas igrejas evangélicas, algumas vozes dissonantes, mas como instituição, a igreja católica não é melhor do que as igrejas evangélicas ou pentecostais. Bom, fechando esse parênteses, a fuga será uma fuga para o esoterismo ou a tomada da consciência de classe. Então, o problema é que essas condições objetivas precisam acontecer, ou seja, precisa que as pessoas experimentem para saber que isso é ruim, as consequências do neoliberalismo. Agora, não basta que existam condições objetivas, preciso que existam condições subjetivas, ou seja, que dessas condições, da percepção da iniquidade, da injustiça e da desigualdade, advenha uma consciência de que isso é injusto. Agora, também não basta que existam as condições objetivas, a injustiça, e a percepção, a compreensão de que é injustiça. Para que alguma coisa mude, para além das condições objetivas e das condições subjetivas, é preciso que as pessoas percebam como insuportáveis essa situação que está. Essa situação... Isso demora algum tempo. Sim, essas condições subjetivas e objetivas que você coloca aí, no fim das contas, quando se coincide, daí nós temos as condições históricas, né? As condições para você justamente ter uma mobilização popular, né? Para poder combater esse tipo de... Sim, para poder superar essa situação, precisa ter que as condições objetivas se operem, que as pessoas percebam que isso piorou suas condições de vida e percebam, mais do que isso, que é insuportável para elas. Isso. O problema, sabe, Xixo, que a gente pode observar, sim, superficialmente, mas também é uma questão muito presente no dia a dia, são justamente esses dispositivos, esses big datas, essas questões, elas atrasam essas condições subjetivas e objetivas, né? Exatamente. Para de atrasar. O WhatsApp, ele está conectado, é como se fosse uma bolsa de colostomia, né? O WhatsApp fica ali, ele vibra toda hora, você vê a mensagem toda hora. Agora, no Brasil, não sei se você viu, mas o WhatsApp acabou de lançar uma nova diretriz para a sua plataforma, que é assim, você só pode mandar mensagem para, no máximo, 5 pessoas. O Carlos Bolsonaro, que é o pitbull do Bolsonaro, né, o 03, ele já reclamou disso, né? Porque justamente é o instrumento que eles usam para poderem continuar nessa operação eterna, interminável, né, de manutenção de uma realidade paralela, para justamente impedir que a história tome seu curso, que são essas condições aí que você está dizendo. Eu ia dizer para você que o Chomsky veio recentemente aqui no Brasil, visitou, ele fez uma fala na Perseu Abramo muito interessante,
E ele diz justamente, uma coisa que você estava dizendo, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo, né, a ONU, você tem a criação da ONU, entrou numa agenda um pouco mais humanizada, com declaração de direitos. Inclusive, eu quero entrar nesse tema aí para a gente depois fechar a nossa conversa, que você acabou de participar de um seminário em Sevilha. E aí você teve, digamos, com todos os senões, um momento de avanço, né, civilizatório, depois do Holocausto, justamente. E agora parece que esse momento se encerrou. É isso que mais ou menos o Chomsky disse quando esteve aqui, né? Teve uma brusca interrupção desse processo que era relativamente virtuoso, e agora nós estamos nisso que você está dizendo, quer dizer, é a quebra de todos os direitos, de todas as possibilidades de inclusão e tudo mais. Então, diante disso, como é que a gente responder a tudo isso? Na verdade, aí, mais uma oscilação. Agora estou voltando aqui. Voltemos. Aqui nós vamos ter que terminar essa nossa conversa, mas para terminar, eu queria te contar que nós fizemos um seminário na Universidade de Pablo de Olavide, tendo por sede a Fundação Três Culturas do Mediterrâneo, chamando intelectuais de vários países europeus e latino-americanos para tentar responder a essa pergunta que estava na fala do Chomsky. Afinal, a era do humanismo chegou ao seu fim? Então, essa era a pergunta. E aí todas as pessoas foram, a partir dessa pergunta eixo, foram se manifestando. E foram 25 intervenções, e, no final, a conclusão desse seminário, do qual participou, inclusive, como expositora, a ex-presidente Dilma Rousseff, dentre outros, intelectuais brasileiros e latino-americanos e europeus, e espanhóis e franceses também, que a ideia é o seguinte: chegamos ao fim da era do humanismo. A primeira questão é o seguinte: já houve humanismo em alguma época da história da humanidade? Quer dizer, mas aí a pergunta é um pouco mais sofisticada. Chegamos ao fim do humanismo, a era da época do humanismo, como proposta, como utopia, ou seja, se chegaríamos ao ponto da resignação, de achar que tudo está perdido e que o mundo será cada vez pior, ou remanescem alguns elementos para termos algum tipo de otimismo. Utopia. De utopia, né? Quer dizer, e aí, claro, é inevitável concluir essa nossa conversa com o Galeano, né? A questão de que a utopia é como o horizonte. A cada vez que você dá um passo, o horizonte se afasta um pouquinho. Aí se dá mais 2 passos, o horizonte se afasta mais um pouquinho. Então, a era do humanismo, a era da esperança, a era da solidariedade, da era da luta pela igualdade entre homens e mulheres, entre mulheres e homens, entre brancos e negros, entre hetero e homossexuais, bissexuais, entre indígenas e ocidentais. Enfim, essa utopia de um mundo melhor, onde as pessoas possam viver e ter acesso a bens e ter acesso a direitos, jamais chegará ao fim. Estamos vivendo a época das trevas. Só que temos que imaginar o seguinte: a Idade das Pedras não terminou por falta de pedras. A Idade das Pedras terminou quando as pessoas conseguiram inventar uma nova forma de se relacionar com a natureza. A época das trevas, da Idade Média, com profunda influência do cristianismo, não terminou porque faltavam pessoas que acreditassem naqueles valores obscurantistas. As sociedades são coisas dinâmicas e a história ainda está por construir. Então, me despedindo de você e dos teus ouvintes, te deixo com a palavra do Eduardo Galeano. A era do humanismo não chegou ao fim e nós podemos construir uma sociedade melhor. Muito obrigado. Você me faz lembrar, deixa eu só me despedir de você. Pessoal, vocês tiveram a oportunidade, o prazer, a honra, e eu também tive, grande admiração
pelo Wilson Ramos Filho, grande jurista, o Xixo, conhecido queridamente aqui no Brasil todo como Xixo. Te agradeço demais essa entrevista aí diretamente de Madrid. Você dizendo aí do Galeano me fez lembrar também o Antônio Machado, porque caminante, não há el camino se hace el andar. Justamente, acho que é a nossa condição e a condição do segmento progressista que gosta da luta, não necessariamente para ganhar ou vencer, mas simplesmente para continuar na luta, né? Continuar buscando essa questão. E aí a gente sente muito falta também do discurso do Lula, etc. Querido Sabe Chico, deixa eu te interromper aqui. Me interrompa. Analiticamente, isso dá um prato cheio, porque você lembrou do Antônio Machado logo depois de eu mencionar Sevilha, que era a cidade dele. Veja que coisa interessante. Como maravilha. Faz as conexões pela gente, né? Xixo, te agradeço imensamente, querido. A gente volta a conversar em algum momento. Você está voltando para o Brasil, te desejo uma volta tranquila. Esperamos você aqui novamente e a gente continua em contato. E, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. E vá pensando no nosso artigo, A Revanche dos Medíocres. Vamos fazer a 4 mãos isso aí. Vamos fazer, com certeza. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.